Plano de Estudos de Engenharia Mecânica para o CNU. É o título do nosso vídeo de hoje, é sobre isso que nós vamos falar, mas é claro, aqui teremos uma sugestão de plano de estudos que pode ser adaptável para qualquer cargo de engenharia no edital do CNU. Para quem não me conhece, sou o professor Juliano de Pelegrim, é um prazer tê-lo aqui comigo. Caso você ainda não está inscrito no meu canal, deixo o convite e também, claro, se você quiser assinar o sininho, ao longo dessa preparação aí de pós-edital, eu vou trazer muito conteúdo bacana para vocês aqui no meu YouTube, tá joia? Então vamos lá, moçada. Hoje a gente vai falar aí sobre um plano de estudos voltado para engenharia mecânica, que é a minha área, mas esse plano de estudos, ele é adaptável, certo? Então não é somente de engenharia mecânica. E por que que nós precisamos planejar os nossos estudos? Eu dei uma analisada no edital e olhem só os dados que eu levantei. Nós temos 49 tópicos, se somarmos lá conhecimentos básicos e conhecimentos específicos de engenharias, certo? E a gente tem quanto tempo até a prova? Mais ou menos 12 semanas. Se nós contarmos a partir do dia 14, segunda-feira, até a data da prova, lá em outubro, nós temos 14 semanas de preparação. A competição, pessoal, ela é muito alta. É um concurso a nível nacional em que a competição virá pesada. Então, aquele que melhor se planejar durante essa fase de estudos já está saindo na frente do seu concorrente. Concorda comigo? Multidisciplinaridade, né? Nós temos um edital com conhecimentos básicos, conhecimentos específicos e muitos deles até fogem da alçada da sua formação. Então você terá que aprender ali de repente conteúdos que você nunca viu na sua vida. Então se você fizer isso de uma maneira planejada, a chance de você lograr êxito será aumentada. Concorda comigo? E ainda, a gente tem que organizar esse estudo para cobrir todo o conteúdo desses 49 tópicos. Então eu montei esse plano de estudos e ele possui um objetivo. Qual é esse objetivo? Equilibrar o estudo, certo? Então a gente vai distribuir a carga horária proporcionalmente. A gente está falando aqui de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Mais ou menos 60% da sua carga horária de estudos para conhecimentos específicos e 40% para conhecimentos básicos, certo? Por que que a gente vai dividir isso? Por causa da divisão de pesos, né? 30 pontos de conhecimentos básicos, 120 pontos de conhecimentos específicos, 45 pontos de discursiva, 5 pontos de avaliação de títulos. O que nós temos de maior relevância? Conhecimentos específicos, concordo? Dentro dos conhecimentos específicos, ainda há um peso dividido para cada eixo temático. E aí, também nesse planejamento, a gente vai levar em conta o estudo maior de tempo dedicado para os eixos de maior peso, beleza? Garantir revisão, né, pessoal? É muito importante que a gente tenha uma revisão o quê? Uma revisão que ela seja sistemática. Não adianta eu sair revisando sem planejamento, porque vai chegar num ponto que eu vou estar gastando tempo somente com revisão e não vou estar avançando no estudo, certo? A gente tem muitos assuntos dentro do edital. E também a gente vai entregar nesse planejamento uma forma de acompanhamento do progresso individual. Então a gente vai lá anotar o percentual de acerto em questões, certo? Anotar o tempo de estudo líquido também, certo? Então tudo isso é uma forma de você planejar, organizar o seu estudo, beleza? E qual que foi a metodologia adotada? Um estudo diário. Eu pensei a princípio em 4 horas por dia de estudo, certo? E aí divididos aí mais ou menos em 3 horas de conhecimentos específicos e 1 hora de conhecimentos básicos. Alternância de eixos, certo?
Então você vai alternar ali entre os eixos temáticos lá do edital o seu estudo. No sábado a gente vai pensar aqui em revisão mais bateria de questões, certo? E no domingo será descanso mais planejamento. É importante um dia de descanso, mas é óbvio que se você tiver tempo, se você tiver disposição, quanto mais você estudar, melhor. Professor, eu posso estudar 6 horas por dia. Adapta o plano de estudos. É uma sugestão, tá joia? Perdão. Então vamos lá. Eu trouxe uma planilha, né? Para a gente mostrar ali um controle detalhado por dia, dividido ali por conteúdo, aula, páginas, vídeos e questões resolvidas. Então eu montei uma planilha, eu vou deixar para vocês o link dela aqui na descrição do vídeo, certo? E também nela você poderá fazer o que? O monitoramento da evolução por tópicos e eixos, certo? Então você vai conseguir ali, né, uma distribuição prática e um controle detalhado dia a dia do seu avanço de acordo com essas premissas aqui. E professor, por que eu devo seguir esse plano? Simples, você vai evitar lacunas de estudo, deixar algum tópico sem estudar. Se você acompanhar exatamente a sua evolução, você vai conseguir notar se algum tópico passou batido. Isso é muito importante porque em todas as questões da prova você terá uma chance maior de acerto, beleza? Você vai conseguir organizar, né, a rotina e vai reduzir a sua procrastinação, porque a partir do momento que você vai acompanhando a sua evolução, a chance de você evitar a procrastinação é maior também, e você vai ter um plano detalhado para você seguir e ir preenchendo o seu avanço, beleza? Facilita revisões antes da prova, porque a gente vai ter lá tempo dedicado para as revisões, 24 horas, de uma semana, revisões de 30 dias, enfim. Irei fazer um vídeo falando sobre revisões para vocês também, próximo vídeo muito provavelmente, certo? Também você vai conseguir direcionar o foco para eixos prioritários. Como eu falei, alguns eixos temáticos possuem peso maior, então você vai direcionar o foco para esses eixos de maior peso, tá joia? E ainda você vai analisar o seu desempenho monitorando o percentual de acerto e estudo líquido, beleza, pessoal? Dessa forma, então, você vai conseguir ter uma melhora, né, no seu desempenho de estudos e um controle também da sua evolução. E aí, agora eu vou mostrar para vocês a planilha, né? Lembrando que compromisso com o plano que eu vou apresentar será igual a um aumento real das chances da sua aprovação. Então vamos lá, aqui na tela eu trago a planilha então para vocês. A planilha ela está detalhada, certo? A primeira aba é uma visão geral da nossa planilha. Eu contei os tópicos, são 49, dividido em 12 semanas. Você terá que cumprir ali 4 tópicos de estudos por semana. Então eu peguei lá no conteúdo programático do edital, né? Dentro deles lá tem, por exemplo, em conhecimentos básicos, o item 1, o item 2, o item 3, o item 4, e eu contei todos eles, né, de todos os eixos, total de 49. Eu não contei os subitens, então o item 1.1, 1.2, eu contei apenas o item principal, o tópico principal. Mas já é uma forma de você entender, né, como que deverá ser ali o seu estudo. Nesses tópicos, pode ser que tenham mais de uma aula. Vou mostrar para vocês ali na planilha esse detalhe. Beleza, 12 semanas, 4 por aulas. Tópicos por eixo, então aqui tem os tópicos separados, aqui eu estou falando lá da área do bloco 4, né? Então, conhecimentos gerais, 6 tópicos, gestão de obras e serviços de engenharia, 12, planejamento territorial, 6, planejamento e projetos de obras, 9, agrário e pesqueiro, 9, sustentabilidade e patrimônio cultural, 7.
soma total igual a 49. Normalmente, né, pessoal, o eixo 1 e o eixo 3 aqui para pessoal de engenharia mecânica tem os pesos maiores. Eu fiz o planejamento focando nesses dois eixos prioritários para você ter uma dedicação maior, então, nesses dois eixos, beleza? Eu editei a planilha aqui. Pronto, voltamos. Aqui na planilha. Vamos lá. Na aba Planejamento, eu dividi em eixo, tópico do edital, conteúdo, aula, status, caderno de questão e percentual de acerto. Os tópicos do edital, eu preenchi todos eles aqui, certo? Então você já ganha isso aqui de presente. O conteúdo eu não preenchi, somente preenchi das matérias que eu vou trabalhar, que é projeto e análise de máquinas, sistemas hidráulicos e pneumáticas, sistemas dinâmicos e vibrações, máquinas de fluxos, motores, automação e controles de processo, máquinas elétricas, instrumentação e controle de processo. E aí, aqui você vai colocar a quantidade de aulas do seu material. Me baseei no meu material do Estratégia, vocês têm acesso aos cursos. Caso vocês não tenham acesso, deixo o convite para que vocês estejam dando uma olhadinha. Você vai colocar o status, se você estudou essa aula ou não, no teu planejamento. Caderno de questões, você pode ir lá em algum sistema de questão, né? Preencher, montar um caderno e colocar o link ali para você fazer o estudo via questões, que é muito importante, beleza? E também eu deixei aqui o percentual de acerto desse caderno de questões que você resolveu. Show de bola? Beleza. Aí aqui para as outras matérias, outros tópicos, você pode preencher o conteúdo. Também eu preenchi aqui o tópico de projetos complementares do eixo temático 3, que tem um peso maior, em que eu vou trabalhar aqui ventilação mecânica e ar-condicionado lá no nosso material com uma aula única também. E aí a terceira aba traz um ciclo de estudos diariamente. Então tem lá a data, 14/7, próxima segunda-feira. Eixo temático 1, conhecimentos gerais. O conteúdo você vai preencher e colocar aqui, certo? Carga horária, 60 minutos dedicado ao estudos. Aula, qual que é a aula do seu material que você está usando? Página inicial para você controlar o seu avanço. Vídeo inicial e vídeo final. Quantidade de questões resolvidas, se no material possui questões lá no final da aula, percentual de acerto e o tempo de estudo líquido. Professor, o que é o estudo líquido? A gente dedicou 60 minutos na segunda-feira para você estudar conhecimentos básicos. Mas desses 60 minutos, você vai lá, coloca um cronômetro do seu lado, dá o play no cronômetro, você começou os seus estudos. Chegou alguém lá, uma visita, o carteiro chegou, enfim. Dá o pause, vai lá, atende e volta. Opa, perdi 10 minutos. Passou essa hora, você vai ver quanto tempo líquido realmente teve ali. Só para você ter uma base. Isso vai ser muito importante para você controlar muitas vezes as suas distrações. E outra, meta, tempo estimado igual a tempo de estudo líquido. Claro que vão ter dias que determinadas matérias não vão ter um avanço tão grande no estudo líquido, porque todos passamos por alguns imprevistos, mas o importante é você também controlar isso, que é uma forma de você se manter mais focado. Show? Então, beleza. Anotará o seu estudo líquido, preencherá a planilha. Aí você estudará também o eixo 1, aí eu preenchi o conteúdo com as minhas disciplinas. Você vai começar lá a carga horária de 60 minutos, aula 1, página 1, depois que você terminar os estudos, beleza? Você preenche a página final, os vídeos que você assistiu e tudo mais. Aí eu inverti, joguei aqui ó, no primeiro dia, na segunda-feira, né? Você estudará 4 tópicos, sendo conhecimentos gerais, todo dia um pouquinho de conhecimentos gerais. Eixo 1, eixo 3 e eixo 1, você vai focar num estudo maior, porque tem peso maior. Se o cargo que você for se candidatar não forem esses eixos que têm o maior peso, ou, por exemplo, todos os eixos tiver pesos iguais, você vai dividir aqui, né, no seu eixo temático, claro, o seu planejamento de uma forma mais equilibrada, beleza?
Show! Fechou o primeiro dia, vai para o segundo dia na terça. Você vai começar o dia com uma revisão de 24 horas. O que que é isso? Você vai fazer uma revisão do que você estudou no dia anterior. 15 minutinhos. Então, quando você estiver estudando, se você fizer grifos, se você fizer anotações, você revisa somente isso. 15 minutinhos você revisa tudo que você estudou ontem. Para quê? Já ainda está fresco na sua memória, mas você vai revisar os principais tópicos. Beleza? Do dia anterior. Fez essa revisão rápida, você vai passar para o estudo de conhecimentos gerais. Agora 45 minutos, porque 15 minutos foram de revisão. Beleza? Aí volta lá para o eixo 1 e o eixo 3. Trocamos de assuntos aqui, repetimos projeto e análise de máquinas que possuem mais aulas, por exemplo. Beleza. Terceiro dia, revisão de 15 minutinhos. Agora vai para o estudo do eixo 4 e o eixo 5. Show? Um tempo um pouquinho maior aqui nesses dois eixos, de 1h30. Depois, revisão no quarto dia, conhecimentos gerais. Eixo 1 e eixo 3 voltam novamente em atividade. Na sexta-feira, revisão, conhecimentos gerais. Eixo 2, você vai estudar 90 minutos do eixo 2. Eixo 1 e eixo 3. Notem o que? O eixo 1 e o eixo 3, na minha prova, possuem peso maior, então eu vou estudar mais tempo esses dois eixos. Os outros eixos eu vou estudar um pouco menos de tempo. Beleza? 2, 4 e 5, 1h30 na semana. E esses eixos que possuem o peso maior, eu vou estudar lá 3 horas na semana, o dobro, por exemplo. Beleza? Voltando para a nossa planilha. Chegou no final de semana, sábado, uma revisão semanal da semana 1 de 60 minutos, 1h. Você vai revisar tudo que você estudou na semana, incluindo a sexta-feira e os demais dias. Bateria de questões, 180 minutos. Domingo, planejamento de estudos da semana e descanso. Professor, quero estudar domingo. Beleza, coloca aqui o que você vai estudar e segue preenchendo a sua planilha de estudos. E aí você vai para a próxima semana. Mesma situação da semana 1, chegando lá no final de semana, você vai fazer uma revisão da semana 2 de 60 minutos e agora você vai fazer uma revisão da semana anterior, revisão quinzenal, eu coloquei aqui da semana 1 de 60 minutos também. Por quê? Porque você precisa revisar e não pode esquecer o que você estudou lá na semana 1. Você precisa avançar nos conteúdos sem deixar de relembrar o que você estudou na semana 1. É muito importante essas revisões, farei um vídeo falando sobre elas no próximo, na próxima oportunidade aqui no YouTube, beleza? Avançando, a gente vai lá para a terceira semana, mesma coisa, revisão quinzenal você vai revisar a semana 2, a semana 1 você não vai revisar aqui nessa semana 3, porque você vai fazê-la lá na quarta semana que terá a revisão mensal, você vai revisar a semana 1, vai revisar a semana 3, vai revisar a semana 4 e a semana 2 vai ser na próxima semana na revisão mensal, que ela vai ser adotada em todos os finais de semana a partir do primeiro mês de estudo. Beleza? Eu preenchi até aqui, mas eu acredito que fica muito claro para vocês como que vocês devem fazer o preenchimento complementar dessa nossa planilha de estudos. Tá bom, pessoal? Basicamente, é isso que eu preparei para vocês nesse vídeo. Vou compartilhar tudo com isso. Lembrando que o cronograma é o roteiro prático para você chegar pronto no dia da prova e organização é eficiência. Tudo isso focado para o CNU de uma maneira que você chegará no dia da sua prova melhor preparado. Mais uma vez, deixo o convite para você se inscrever no meu canal, claro, ative o sininho, como eu te falei várias vezes nesse vídeo, trarei muito conteúdo até a data da sua prova. Próximo vídeo vamos falar aí sobre revisões, como que você deve fazer essas revisões semanais, quinzenais e mensais, tá joia? E ainda, claro, vamos preparar conteúdos teóricos, enfim, a gente vai encher essa playlist sobre o CNU aqui no meu canal do YouTube. Valeu, forte abraço e até a próxima!